Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta com as apresentações aqui na Longevidade Expo mais Fórum 2023. O tema que apresentaremos agora trata sobre o projeto Envelhecer Sorrindo, da Faculdade de Odontologia da USP, ontem, hoje e amanhã. Convidamos ao palco a coordenadora do programa Envelhecer Sorrindo, Maria Luísa Moreira Arantes Frigério. Vamos recebê-la, senhoras e senhores. Seja bem-vinda. E convidamos também a coordenadora de cursos em odontologia e gerontologia no Hospital Sírio-Libanês, Monira Saman Kalas. Vamos recebê-la, senhoras e senhores. Então, agora é com vocês a palavra e o palco. Obrigado. Pode usar aqui ou usar o microfone? Tá bom. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença presencial nessa tarde de chuva, né, que convida a gente a ficar em casa. E aí aproveito a agradecer quem está em casa, né, que está assistindo a gente. São todos bem-vindos. Muito obrigada pelo convite. A gente quer agradecer o Lívio por dar espaço para a gente falar de odontologia, né? E eu, com muito carinho e me sentindo sobre o ombro de gigantes, apresento a professora Maria Luísa Moreira Arantes Frigério. A professora é docente do Departamento de Prótese da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Ela é coordenadora do programa Envelhecer Sorrindo e diretora e presidente da OCIP Envelhecer Sorrindo. Ela vai contar a grande trajetória do projeto. Obrigada novamente, obrigada, professora, de dispor da sua agenda em pleno domingo. Muito obrigada. Boa tarde. É um prazer, é uma honra, é um privilégio estar aqui com essas pessoas que, em pleno domingo chuvoso, vieram até aqui para falar de um tema que eu me perdi. E eu estava no verde. Então, estou lá procurando a sala de imprensa e entrei nas salas. Então, era assim, só estética, só fios, traciona. Eu falei, gente, não vai ter público, porque nós vamos falar de um outro jeito de envelhecer. Não é esse de correr do envelhecimento, é de, pronto, o envelhecimento chegou e agora é o que a gente faz. Agradeço muito a Monira, que me dá a oportunidade de falar sobre o tema, e eu digo que eu trabalho em causa própria, né, porque eu vejo os idosos tão abandonados, eu fico aflita, né, quando, por enquanto, ainda dou conta de mim, mas quando eu ficar mais velha, socorro. Para eu chegar aqui até o pavilhão amarelo, eu ia, voltava, eu cheguei meio-dia para não me atrasar, e já estou atrasada de novo, parece que a minha sina é ficar atrasada. Mas, de qualquer forma, nós vamos falar de alguma coisa. Não, agradecer, então, Monira, Longevidade, Lívio Giosa, porque eu fico dentro da Universidade de São Paulo e os pacientes chegam até lá. Eu não preciso chamar, eu não preciso convidar, eu não preciso fazer propaganda. Então, o meu mundo é muito diferente desses que têm um apelo, que tem estandes, que chama, que procura convencer. Eu, de certa forma, é assim, tomara que não tenha ninguém me procurando, porque quer dizer que está todo mundo bem. Então, é bem diverso o meu mundo. E eu vou falar, então, para vocês, eu gostaria que vocês, se tivesse alguma dúvida, me interrompessem no momento, tá? Eu tentei falar do meu dia a dia, do nosso dia a dia do Envelhecer Sorrindo, e é o que vamos fazer, então, agora, antes que o tempo acabe. Tá bom? Mas daí, eu falei que sim, mas daí agora... Né? Só pedir para a senhora ficar um pouquinho mais longe. Mais longe? Assim? Só um pouquinho. Aqui? Aqui dá para ouvir? Tá bom assim? Tá bom assim? Tá bom? Então, tá bom. Então, isso aqui, não é? É o convite para estar com vocês. Muito obrigada pela presença. E, assim, vindo de lá, né, parece até que eu tinha visto, que é possível não envelhecer, não é? A gente pensa, né, tá tudo igual, eu penso igual, eu me sinto igual, e, de repente, eu me olho no espelho e eu não sou.
a mesma pessoa. Não é justo. O que aconteceu? Em que momento? Quando foi que as coisas aconteceram que eu não vi? Não é? Então, a gente tenta andar atrás, tem aí, na minha área mesmo, botox, harmonização, coisa e tal. E assim, quando nós fomos no congresso de odontologia esse ano, só tinha harmonização, né? Você fica pensando, as pessoas, quando precisarem de um dentista para cuidar dos dentes, e vamos lá, a prevenção vai muito bem, está trabalhando, ninguém tem cárie, mas ainda tem acidentes, ainda tem balas perdidas, ainda tem câncer, ainda tem lesões que mutilam a pessoa e que ela não pode ficar fadada a ficar mutilada. Alguém tem que fazer alguma coisa por ela. Fica bom? Todo mundo percebe? Uma orelha artificial, um nariz artificial? Percebe, né? Percebe. Mas o buraco, a ausência, seria ainda um fator a mais para impedir, para essa pessoa pensar 2 vezes antes de se socializar. E a gente sabe que mesmo as pessoas que não estão mutiladas, que não passam por processos desse tipo, elas acabam se sentindo, não é, colocadas de lado, e aí, então, elas vão ficando em casa, vão se socializando cada vez menos, vão ficando deprimidas, e o Envelhecer Sorrindo tem uma parceria com o Instituto de Psiquiatria, e o Instituto de Psiquiatria, nós fazemos parte de um projeto que fala que o caminho mais curto para os processos demenciais, do tipo Alzheimer, vascular, corpúsculo de luz, é a depressão. Então, o que nós precisamos fazer para a gente se sentir bem é evitar entrar num processo de depressão. Como é que nós, da odontologia, podemos colaborar para não chegar nesse processo depressivo? É reabilitando a pessoa, não é? Então, nós temos os office boys de terceira idade, as empresas contratam porque eles não pagam mais condução, eles não ficam em fila, não precisa mais se preocupar com plano de saúde para gestação, coisas desse tipo. As pessoas querem um dinheirinho a mais para aumentar a renda, porque o poder aquisitivo, o salário diminui, mas os remédios aumentam, a solicitação decorrentes da saúde aumentam. E a pessoa, se ela fica ainda deprimida com tudo isso, ela não sai de casa e é muito, muito sem graça, não é? Se a gente se coloca, que graça tem viver nessa condição, e é dentro desse clima, dentro dessa filosofia, dentro desse entendimento que funciona o Envelhecer Sorrindo. Ele não quer correr atrás numa instituição de longa permanência e fazer uma prótese uma vez por ano e depois não saber se ela funciona, se ele consegue se alimentar. Ele não quer levar um cobertor do inverno e deixar lá. Tipo, alivio a minha consciência, uma vez por ano eu faço alguma coisa para alguém. O Envelhecer Sorrindo quer fazer o tempo todo. E ele quer também fazer palestras, eventos anuais, sobre o processo do envelhecimento. Não é? A gente nunca envelheceu. Então, assim, quando eu envelhecer, é normal eu perder os dentes? É normal eu não andar? É normal? Eu não sei, né? E mesmo nós que gostamos do tema, temos muito o que aprender ainda. Então, eu não sei se vocês viram a Veja dessa semana, ela me deu uma mão boa. Eles falavam logo na primeira página, assim que você entrava na Veja, falava que chineses, há 2000 anos, já o imperador Qin Shi Huang já tinha essa preocupação de não envelhecer e que tomava cápsulas de mercúrio, porque, na época, se acreditava que o mercúrio promovesse a longevidade, e não funcionou. No século XVI, foi Ponce de León que procurava a fonte da juventude, né, o espanhol, e saiu também procurando pela fonte, e também nunca voltou. Nos últimos 100 anos, surgiu, então, a penicilina, saneamento básico,
cuidado com a alimentação, atualmente a questão do ar, não é? Os créditos de carbono, está sempre surgindo alguma coisa para aparecer, para dar impressão, porque a gente precisa também de acreditar em alguma coisa, que alguma coisa pode ser feita para a gente viver, não é? E aí a gente pode até entrar numa discussão de países mais adiantados, por exemplo, o Canadá, onde a eutanásia assistida é um procedimento, então a pessoa fala, eu não quero viver sendo ignorado, eu não quero viver nessas condições, eu prefiro morrer. Então, você pede e um médico acompanha o seu processo de sair dessa vida, né? E eu vi no jornal que uma atleta com necessidades especiais tinha solicitado para fazer uma calçada de acesso para a casa dela, fazia já 1 ano, não tinha conseguido isso, repito, no Canadá. Ela, indignada, escreveu para o governo falando, faz 1 ano que eu perdi uma calçada para eu ter acesso à minha casa, e até agora nada. E o ministro respondeu para ela, se não está satisfeita, solicita uma eutanásia assistida. Então, a discussão era, se nós não fizermos, não nos movimentarmos, não entendermos que a vida é alguma coisa importante, os governos vão acabar assumindo caminhos mais curtos. E, nessa reportagem, diz que 6% das mortes de 2021 eram por eutanásia assistida no Canadá. E eu achei que é muito preocupante, porque, não sei, eu não vejo esse assunto comentado. Então, eu trago nas minhas palestras, porque essas pessoas, eu imaginaria que não tinha ninguém, e tem até bastante gente aqui nesse domingo chuvoso, eu acho que precisa pensar, e quando tiver a oportunidade de fazer alguma coisa, de dar a opinião, pelo menos está sabendo o que está acontecendo pelo mundo, senão fica uma solidão de achar que é só comigo, né? E, assim, tem também a nanotecnologia que existe nos dias atuais, tem o genoma, tem aquele inglês que fala o homem que vai fazer 1000 anos já nasceu. Então, nós andamos, assim, num turbilhão de informações que a gente nem sabe muito bem para que lado correr, não é? Então, deixa eu ver aqui. A gente quer viver mais? Né? Voltando para aquela questão do Canadá. Para que eu quero viver mais? Talvez seja melhor mesmo que todo mundo tenha uma eutanásia assistida. Eu quero ver meus filhos, eu quero ver meus netos, eu tenho curiosidade com o que vai acontecer no futuro. Eu me lembro que via na TV meus filhos jogando videogame, o Mario Bros, e daí dizia que ia ter um jogo em que a pessoa ia poder interagir, que ia poder escolher o fim, e daí tem a Carmen Sandiego, né, do final da história que você quer, é essa ou essa. Então, eu acho muito legal acontecer coisas, a inteligência artificial, né? Nós vamos ter um evento, e eu falei, vou ter que fazer o discurso, e a Monira fala, você fala o que você quer falar, a inteligência artificial te traz o discurso, ela te mostra o que você não pode esquecer, porque quando eu faço meus discursos, minha mãe falou, você não me agradeceu. E assim, faz 20 anos que eu faço um evento, o ano que eu esqueço, ela percebe. Então, com a inteligência artificial, ela vai me falar as coisas que eu não posso esquecer, e eu vou customizar esse discurso. E é muito bom ter vivido para saber que existe a inteligência artificial, não é? E ter também esse momento de vida que, sabe, estou nem aí. Antes eu ficava muito preocupada de eu falar isso e não agradar, de eu fazer aquilo e não estar politicamente correto. Hoje em dia não faz mais diferença. Viver é tudo o que eu quero. E é muito leve, é muito bom, é muito gostoso. De vez em quando tem até alguém que te escuta. Então, eu acho que realmente recomendo viver. E aí, nessa mesma Veja,
eles têm um anti-exemplo. Não sei se vocês lembram das viagens de Gulliver, tinha um desenhinho na época, mas eu não sabia desse livro de 1726, que fala que eles lidam com os Struthbrugs, que são os imortais. Quando chegam os 80 anos, eles vão para o Hospital dos Imortais. Aos 90 anos, caem os dentes, perde o paladar, bebe e come sem prazer. Isso é familiar? Muito, não é? Não é? E ele estava em 1626, ele já escreveu sobre tudo isso. Perde a noção das coisas, não é? Quem é você mesmo? Eu sei que eu conheço, não lembro de onde. Não é? Esquece o nome dos amigos e até o próprio nome, né? Conforme o tempo vai passando. Então, esse processo, esse anti-exemplo, isso tudo é a realidade, não é? E eles dizem que eles são os imortais biológicos, ou seja, estão vivos, mas, não é? Isolados no hospital, né? Eles morreram para o convívio social. E a gente se pergunta, é isso que nós queremos para nós, não é? Então, nós estamos em 1726, a questão já existia, não é? A gente não tem feito nada significativo. E, assim, dentro desse contexto, em 1993, a ONU tinha decidido que 99 seria o Ano Internacional do Idoso. Na década de 70, a Europa, a Espanha principalmente, já tinha conversas acontecendo, falando do envelhecimento, encontros, congressos. E a Organização Mundial de Saúde, então, saía no jornal com essa poesia, que falava: se todas as meninas do mundo se dessem as mãos, a gente poderia ir em torno do mar. E eu achei aquela imagem tão linda, e vou contar para vocês, foi isso que me inspirou, para envelhecer sorrindo. Eu imaginava como é que iam dar as mãos em cima do mar, se ia ser navio, se ia ser barco, mas eu imaginava aquele momento em que todos estivessem sintonizados com a mão, né? A mão, que é uma ligação muito forte, né? Quando você dá a mão, você está trocando energia com a pessoa. E a gente começou, então, a trabalhar nessa causa. Era, então, esse evento, 1º de outubro, que nem hoje, e eu trabalho no Departamento de Prótese da Universidade de São Paulo, e o que nós temos lá de paciente? A maior parte são idosos. Eu falei, eles vão ficar sabendo e a gente precisa fazer alguma coisa para eles. Eu era do conselho de departamento e falava, olha o jornal aqui, saía sempre. E eu entrava nos diversos, as pessoas todas com pressa, falavam, já que você sabe tudo, cuida do evento. Aí um lado meu ficou desafiado, não é? E o outro lado, né, eu falava, pô, eles não me levam a sério. E o outro dizia, eu vou fazer alguma coisa bem legal. Não sabia o quê, mas eu queria fazer alguma coisa muito legal. E descobri que tinha muita gente ligada. Então, me falaram, o Lar Escola São Francisco tem palestras que é só você ligar, e eles fazem. Aí liguei lá, a moça já sabia, pois não, que dia, que hora, aqui tem mais demanda é essa. Eu falei, então eu quero essa. Não, estou esquecido, o que fazer. Daí ela falou, que dia, que hora? Ah, não, essa já tem. Aí eu falei, então a segunda. Aí era como tornar o ambiente amigável, com a Mônica Perracini. E montamos, então, o evento, mas era assim, para ser um sopro naquele momento, e a gente quis dar para os idosos a condição de estar no congresso, de ter uma pasta, de ter um crachá, um bloquinho, caneta, perguntas. E, gente, foi um sucesso, perguntas demais, sugestões, todos queriam que se fizesse mais eventos daquele tipo. Eles queriam saber como é que era envelhecer sem deixar acontecer para correr atrás do prejuízo. E aí, então, nós começamos, em 99, e estamos, né, continuando nisso.
Então, nós temos o Envelhecer Sorrindo, tem eventos anuais. Quando não tem evento, nós começamos atendendo um público interno, que eram as tios, avós, dos funcionários e alunos. Depois, um contou para o outro. Passamos a atender um público externo. Os alunos que traziam os avós, eles queriam ficar lá, porque a geriatria não faz parte da graduação. Então, se você quiser atender esse tipo de paciente, você tem que ir atrás. Então, eles iam ali atrás. E outra coisa, idosos complicados não passam na triagem, porque é uma escola, né, a Faculdade de Odontologia, e se o paciente falta 2 vezes, ele perde a vez. E pacientes que fazem hemodiálise, coisas desse tipo, não passam na triagem, que foi um outro motivo de surgir o Envelhecer Sorrindo. E acontecia também de uma mulher levava o marido, e aí nós fazíamos a prótese, e quando começava a fase de adaptação, eles falavam, não vou usar isso não, eu consigo comer sem dente. E a gente falava, tem gente esperando, como é que a gente não percebeu que nós perdemos tempo, material, e a pessoa não vai usar? Então, nós fomos até o Instituto de Psiquiatria, e eles falaram que tinha um projeto de sala de espera, que era assim, ia trabalhando com os idosos enquanto esperava, e quando chegava o atendimento, eles entravam. Então, eles queriam testar esse projeto e foram para lá. E foi muito legal, porque tinha, por exemplo, um senhor que veio do CAP, ele tinha tido câncer, ele tinha feito radioterapia, ele tinha tido osteoradionecrose. Então, ele falava assim, olha a minha mão, estou suando, é medo isso, eu morro de medo de dentista. Pode passar todo mundo na minha frente. E nós falamos para a arte-terapia, e a arteterapeuta estava fazendo o trabalho de conclusão de curso dela, então ela pedia para eles fazerem um desenho, e ela me chamou para ver. Então, a vida dele era, ele estava desempregado, ele perdeu a mãe, ele perdeu o pai, ele ficou doente, aí ele faz Envelhecer Sorrindo e está livre, ele tem todas as possibilidades. E a gente foi se dando conta que trabalhando junto, não é? Ela na sala de espera, nós lá dentro, muitas vezes também eles entravam e queriam falar das coisas, né? A Faculdade de Odontologia fica perto de uma comunidade chamada San Remo, então as avós falavam, morreu meu último neto, não vai ter quem cuidar de mim, quem vai cuidar de mim? E chorava na cadeira. E assim, a gente, como é que vai dizer? Para de chorar, né? Porque a senhora veio aqui para atender os dentes, para cuidar dos dentes. Então, a arte-terapia ajudou muita gente. Quando eles entravam para ser atendidos, eles eram atendidos e a gente podia fazer o trabalho. E eu gosto muito de falar dessa experiência, porque faz muita diferença, né? O idoso tem fama de reclamar muito, de não ser colaborativo, e a arte-terapia mudou todo esse contexto. Eles colaboravam muito, muito interessante. Então, nós começamos também essa parceria com o IPQ, que é o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Então, nos eventos anuais, a gente costuma pegar sugestões do evento anterior, sobre o que você gostaria de ouvir falar, e nós vamos, então, atrás dos palestrantes que falam. Quando eles querem saber sobre dente, nós falamos, então, sobre a perda de dentes, a reposição de dentes, as possibilidades que existem em implantes. Os processos demenciais também são importantes, porque a gente fala, o dentista costuma ser dos primeiros a perceber, porque ele fala, dói aqui, a gente olha e não tem motivo da causa. Você fala, mas aqui dói também? Dói. Aqui dói, aqui dói. Então, você percebe que a informação não é mais confiável.
E a psiquiatria nos ensinou que isso se chama um transtorno cognitivo. E a gente começa a avaliar o transtorno cognitivo e tem um teste que você mesmo, leigo, pode aplicar. E tem lá se a pessoa é analfabeta, se ela tem escolaridade, quando ela pode pontuar. E você já fala, se fosse minha mãe, meu pai, eu iria atrás de uma ajuda especial. E aconteceu um caso de uma colega que indicou para nós e falou, olha, eu acho que eu estou perdendo a mão. Sempre fiz a prótese da mãe da minha amiga, mas agora não dá certo. Aí ela veio, nós já ficamos espertos, né? E percebemos já a alteração de comportamento. Um dia ela não vinha na hora certa, outro dia ela não vinha no dia certo, marcado, né? E instalamos a prótese, ela não podia usar porque doía muito, daí você perguntava onde dói tudo, aplicamos o teste, ela pontuou 9/30. Aí informamos a família, né, falamos, olha, dá uma atenção, investiga isso melhor. E aí a filha era psicóloga, o genro era psiquiatra, eles falaram, meu Deus, às vezes você está tão perto que você não enxerga. E alguém que está de longe é que vai enxergar. E a gente entende que a hora que o paciente está com um sapato de cada cor, que o porteiro do prédio faz o diagnóstico, o pessoal da saúde não tem mais razão de ser, não é? A gente quer chegar antes, porque a medicação existe quanto antes for diagnosticado o caso. Então, se você fica constrangido, não, acho que não. Ontem eu não estava bem, mas hoje já está melhor. Você está perdendo tempo, tá? Então, a gente tenta trabalhar com essa ideia de aconteceu alguma coisa fora do padrão, vai investigar. Tomara que não seja nada. Porque, se foi alguma coisa, é o momento de atuar. E atuar quer dizer, o processo não tem volta, mas a medicação segura onde ele está. Ele não vai passar para a segunda, terceira etapa. E você vai poder conviver com o seu idoso, ele sabendo que você é filho ou filha, e você sabendo que ele é sua mãe e que essa relação ainda existe, não é? A gente acha importante também a atividade física, né? Então, a gente tem uma parceria com o CPUSP, que é o Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo, e eles participam do nosso evento. Então, é assim, não tenho tempo de ir na academia, não tenho dinheiro de ir na academia, tenho que olhar meu neto, mas você pode fazer ginástica sentado na frente da TV, vendo novela. Oi? Você participa do CPUSP? Não é legal? Exato, esse ano nós vamos levar o professor de yoga, o Marcos. O Danilo. Uhum. A Verinha. Uhum. Isso mesmo, é muito legal, não é? E a gente acredita que é muito importante. Se você vê estudos de diabetes, para quem faz atividade física, você não precisa nem tomar tanto remédio, né? A atividade física, sabidamente, tem um papel importante, não é? E nós temos, então, atividades lúdicas também, musicoterapia, arte-terapia. Então, esse é o convite para o evento, não é? Aqui o convite do evento para o dia 18 de outubro próximo, das 8 às 12, no anfiteatro da Faculdade de Odontologia. E aqui está o folder. Esse vai ser o primeiro evento depois da pandemia. Então, nós ficamos sem fazer eventos durante a pandemia. No ano passado, nós íamos voltar. E aí o reitor pediu para não ter acúmulo de pessoas, então suspendemos o evento. Mas esse evento vai homenagear, cadê a próxima? A dona Setuco. A dona Setuco era lá do CPUSP e ela me dava a maior mão. Ela fazia as inscrições. No dia das inscrições, ela fazia esfirra, amendoim, me entregava. Ela tinha sido
coordenadora de ensino, então ela era muito organizada, ela me dava a lista toda, os telefones, a idade dos pacientes, e durante a pandemia, então, eu fui dar um abraço nela no Dia das Mães, e cheguei na casa dela, ela tinha morrido, foi um maior susto. Eu cheguei lá e ela estava ainda em casa, né, não tinham feito nada ainda, e assim, os outros eventos, para fazer inscrição, é super difícil, ninguém quer fazer inscrição. Arrumar as coisas, parece que não, porque a gente quer fazer para o evento os idosos se sentirem especiais. Então, eles vêm tomar café da manhã conosco. Depois, a gente quer que eles tenham um crachá, porque a gente sorteia. Nós temos um parceiro que a dona Setuco arrumou, a Casa de Carnes. Então, ele dá um vale carnes que as pessoas vão esperando ser sorteada. E ele continua parceiro, em homenagem a ela. A padaria também fornece o café da manhã, em homenagem a ela. Então, muita Dona Setuco no evento, sabe? Eu achava que eu não fosse mais nem fazer sem ela, mas eu vou fazer, e o Envelhecer Sorrindo vai falar um muito obrigado para a Dona Setuco esse ano. E as palestras, então, vão ser... A primeira é uma dentista da GSK. E ela vai querer falar para os avós como eles podem ajudar os filhos a cuidar dos dentes dos netos. Então, freio, né? Meu netinho nasceu com freio, que ele não estava ganhando peso. Então, vai lá, o dentista solta o freio e ele consegue amamentar melhor. Ela vai falar, então, dos cuidados para os idosos terem também, se sentirem úteis. Falar, olha, isso aqui eu vi, eu sei que você pode fazer alguma coisa, procura atenção. A segunda palestra é o Estegum, que ele sempre fala de casos de odontologia, de como é que faz, com dente, sem dente, reabilitar. O terceiro é o professor Marcos Rojo, da yoga. Ele, quem faz yoga conhece, ele é uma autoridade, professor do Danilo, que ela faz aula. E, para terminar, então, vai ser a atividade física. E nós passaremos, então, amanhã as camisetas, não é? Cadê o nosso parceiro? A gente tem um parceiro para as camisetas, para ficar mais fácil localizar a turma da organização. E o atendimento, então, quem são os nossos pacientes? São os pacientes que usam prótese, são os pacientes que não usam prótese, são os pacientes que não se deram bem com as próteses, são pacientes que precisam de fono, que a gente tenta fazer a conscientização do aparelho, né? Porque muitos chegam com vários aparelhos que não deram certo. Bom, tem alguma coisa aí, vamos investigar juntos. E as grandes perdas, eu vou passar uns casos aí para vocês verem. E a sala de espera com arte-terapia também é muito legal. Quando chega nessa época, que é o Dia Internacional do Idoso, a USP as pessoas querem saber o que a USP faz, então, eles mandam para nós visitar o Envelhecer Sorrindo. E uma jornalista foi lá ver o Envelhecer funcionando, e eu falei, ele funciona mais ou menos assim, e vou atender os pacientes. E aí fui atender, e ela conversou com as pessoas, tudo. Depois ela veio e me trouxe um DVD, na época, que ela tinha escrito um projeto no Festival de Cinema de Gramado, na categoria Vídeos Sociais, e entre mais de 500 concorrentes, nós tínhamos ficado entre os 3 finalistas. E, para nós, foi muito legal, porque ela tinha tudo que era o Envelhecer Sorrindo, em 4 minutos. Eu estou aqui falando com vocês faz bastante tempo, com imagens, com dados, a população está envelhecendo assim, assado, e foi muito legal. Ela conversava com os pacientes e tudo mais. E o atendimento também é legal,
porque envolve os alunos. Então, tem o paciente que vai atrás de atendimento, tem um aluno que não tem esse conhecimento, que ele pode adquirir, caso contrário, ele adquirir esse jeito de lidar com o idoso só num curso de especialização. E, em geral, as pessoas falam, mas qual é a diferença? Não é uma boca como as outras? Não é dente que nem os outros? Então, a gente chama a atenção que, por exemplo, no momento da prova da prótese, a gente dá o espelho para o paciente e fala, agora é a sua vez. Você me diga se você gostou do dente, se é grande, se é pequeno, se é muito claro, muito escuro. E muitos dos pacientes não enxergam, não é? E eles também não falam que eles não enxergam. Então, eles olham, diz que está tudo bem, e o aluno não sabe que ele não viu. Então, a gente quer dar consciência para o aluno que existem essas limitações, né? O paciente diabético, por exemplo, ele vai perdendo a visão, não é? O paciente também não escuta, então põe máscara, você vai se comunicar com o idoso e não se comunica, não é? Porque muitas vezes você tem que ir de frente, falar devagar, dar chance do idoso ler o lábio, não é? Repete. E o aluno tem muita pressa, ele nunca passou por isso. Ele não lembra de nada disso. E são casos tão interessantes que acontecem. A hora que acabar o tempo, eu vou parar de falar, mas eu queria dividir com vocês as coisas que acontecem no envelhecer. Chegou um colega indicou um outro colega, 55 anos, ele tinha sofrido um acidente, ele tinha levado uns tiros, e ele estava lá. Ele não falava, ele estava perdendo peso. A mulher tinha levado nos médicos, o médico disse que não era com ele. Então, se não é com o médico e a pessoa não come, é com quem? Com o dentista. Ele já tinha radiografias de todos os tipos, os dentistas não encontravam nada. A mulher queria, então, ir ouvir a palavra da Universidade de São Paulo. Olha o peso, né? Até parece que nós somos super alguma coisa, né? Quando, na realidade, nós somos também cirurgiões dentistas. E, então, nós combinamos com ele. Se a resposta for sim, o senhor pisca. Se a resposta for não, o senhor fica com o olho aberto. Entendeu? Estabelecemos comunicação, não é? Então, falamos, dói alguma coisa na sua boca? Tem alguma coisa na boca do senhor que impede o senhor de se alimentar? Não. Não era conosco. Tinha nada para fazer. As radiografias estavam certas, não é? Os colegas todos estavam certos. O médico tinha dito que só podia ser na boca. A mulher começa a chorar e fala, não é justo, ele fez tudo o que podia, ele deu dinheiro, não sei o que, não sei o que lá. Pronto, a gente tem que indicar uma terapia para a mulher, não é? A cuidadora, isso também é muito importante, a gente ter essa noção. Porque o paciente, muitas vezes, está resignado, ele estava vivo, né? Ele tinha atenção. A mulher não se conformava que ele perdia peso. As pessoas vão dizer que ela não cuida bem dele, que ele não está se alimentando bem, ela faz cursos de culinária, tudo. Então, é esse processo, todo esse envolvimento, que a gente precisa estar presente, e eu não vou dizer para ela, não é comigo, ó, tem nada na boca. Então, a gente encaminha para o Instituto de Psiquiatria, a gente fala para... não é? Orienta como é que ela vai lidar com essa situação que realmente não é justa, né? Mas o mundo não é justo. E a gente está aqui assim mesmo, não é? Dentro das injustiças, e essa que é a graça, não é? Hoje, eu cheguei, terça-feira, a Monira me levou para falar, cheguei atrasada, a mesa já estava instalada. Daí falei, hoje eu não me atraso. Saí de casa às 11, falei, meio-dia estou lá. Estava aqui, sala 5,
sala 3, né? Fui para a sala 3. A Monira chegou, vem para a sala de imprensa. Sala de imprensa, não, aqui não tem, no prédio amarelo. Onde prédio amarelo? Não, esse é o verde. Resultado, vocês viram o que aconteceu. Ou seja, não adiantou, né? Me prevenir, chegar cedo. Você tem que dar a solução para a situação quando ela se apresenta. Não adianta eu ficar falando, eu tenho que chegar aqui, eu tenho que falar, eu tenho que lembrar que vocês saíram de casa, que vocês vieram ouvir e que vocês esperam aprender alguma coisa desse momento que vocês ficaram sentados aqui, não é? Então, é justo? É injusto? Não sei, não é? A gente vive, né? São elos, sim, que se cada um fizer a sua parte, eles não se rompem. E a gente vai vivendo, não é? Então, a gente tem os alunos que aprendem e tem voluntários. É muito interessante, porque os voluntários que vão para a sala de espera, eles estão tudo trabalhando na CD, eles pegam um know-how e logo eles se colocam no mercado. Então, eu estou sempre sem profissional para trabalhar comigo, porque eles se instalam e os dentistas acabam entrando na Força Aérea. Já tem 8 dentistas que trabalharam conosco, que foram trabalhar na Força Aérea e elas ficam, professora, estou atendendo brigadeiro, esse fim de semana andei de dirigível. Ou seja, eles têm um treinamento, eles acabam adquirindo alguma coisa que a escola não dá, não é? E é legal, né? É muito legal. E, assim, esses são os casos que aparecem. Por que eu trouxe esse caso? Porque é assim, né? Ele tem tecido flácido aqui na frente. Por quê? Porque, em geral, as pessoas perdem os dentes atrás, não aparece, né? E vai mordendo, né? O da frente, às vezes, cai, machuca. Põe, então, uma prótese na maxila e fica a mandíbula mastigando só os dentes da frente. Aquele osso que é solicitado vai embora, fica só uma gengiva flácida. Quando vai colocar uma prótese, é como se fosse ficar num terreno desigual, uma parte dura, uma mole, a prótese fica instável, né? Então, assim, perdeu o dente, é importante repor, nem que não seja da madeira ideal, mas repõe, porque aquele espaço acaba fechando, a oclusão acaba interferindo na articulação temporomandibular. Essa senhora, ela fez a prótese e tinha uma lesão pequena. O aluno tinha sido o primeiro da FUVEST, ele falou, professora, já desgastei essa área 2 vezes e a lesão não desaparece. Nós estamos dentro da faculdade e nós, então, encaminhamos para a semiologia, que é para ver a causa da doença. Dentro da faculdade, o professor que tomava conta da disciplina falou, professora, se desgastar a prótese, a lesão desaparece. Mas um pós-graduando fez uma biópsia e era um ameloblastoma, que é um tumor muito agressivo, acaba levando metade da mandíbula, a pessoa fica mutilada, acontece por volta dos 40 anos, e ela, à beira dos 80, não é? Foi, assim, publicação internacional, todo mundo vinha, parabéns, que vocês diagnosticaram precocemente, porque se espera ter certeza que aquela é uma lesão agressiva, a paciente perde a metade do rosto dela. Então, desconfiar sempre e encaminhar. Se você desgasta e a lesão devia desaparecer e não desapareceu, vai para uma outra instância, vai atrás. Não espera depois ir no programa do Ratinho para dizer que procurou todos os dentistas e que acabou ficando assim. Não, né? A ideia é procurar quem é capaz de resolver o problema. Não adianta procurar 50 do mesmo, procurar um que vale a pena. Esta é um caso de hemodiálise, não é? Então, ela tinha que fazer hemodiálise, ela não passa na triagem, mas ela tem direito de usar uma prótese, não é? Então, Envelhecer Sorrindo acolhe esses pacientes. Essa senhora, ela chegou, ela era muito ativa, mas ela chegou muito triste.
E eu fotografo. Chegou diferente, eu fotografo, eu registro, eu não sei o que é, mas eu registro, fica tudo na ficha. E ela estava muito triste porque ela tinha caído, segundo ela, e o marido ia viajar e não ia levá-la. Ele sempre levava. E essa vez ele não ia levá-la, ela estava muito triste. E eu imaginei, tem mais alguma coisa que esse marido não vai levar. Então, ela participava do projeto de arte-terapia e a arte-terapeuta precisava que ela voltasse mais uma vez para ela concluir o trabalho dela. E ela ligou e não vinha. Ela me falou, eu liguei para a filha, e a filha falou, ela não quer mais sair de casa, ou seja, ela estava demenciando, e o processo, em um pouco mais de um mês, ela deprimiu, ela não queria sair de casa, foi rapidinho. Então, eu falo para os alunos, alguma coisa diferente, fala, observa, instrui, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa acontecendo. Essa senhora tinha um único dente, era de alguém lá da reitoria, e eles queriam fazer uma prótese, mas que não podia tirar o dente da mãe. Não é? Sustentar toda uma prótese num dente, ela ia ficar reclamando que nem ela estava. Então, a gente sepultou, né, o dente, ele ficou aqui, não extraímos, e fizemos a prótese sobre o dentinho. Né? Então, ela pode dizer que ela não é desdentada, ela fala, é meu último dente, eu não quero perder. E a gente respeita, não é? A gente respeita, se é possível. Esse senhor era muito interessante, ele não tinha rebordo nenhum, e ele estava também na sala de espera, olha a quantidade de material. Ele mesmo se reembasava, porque o dentista falou, não tem rebordo, não tem o que fazer, mas ele estava disputando um troféu internacional de karaokê. E ele queria uma prótese que não caísse. Então, a prova da prótese, em geral, para nós, fala 66, e a gente quer saber se os dentes encostam, se tem espaço. Mas, para ele, não, ele cantava. Então, a gente ia fazendo e provando a prótese dele até ele cantar, procurar os sons, que era importante, e que a prótese não caísse. Esse caso, o paciente perdeu os dentes de tal maneira que os de baixo encaixam nos de cima. E é um caso dificílimo de reabilitar. Você tem que descobrir qual é a altura que essa articulação vai suportar, tanto em cima quanto embaixo. E sabendo que essa articulação não suporta um aumento maior que 3 milímetros sem reclamar. Então, nós estávamos com ele, e a mulher dele doente, não é? Então, 2008, 2009, assim, ele sumia, e nós ficávamos lá esperando ele voltar, porque a gente sabia que ele ia voltar em algum momento, até que a mulher dele, não é, desse uma trégua, porque ele queria ser reabilitado. Não é? Num consultório, assim, é difícil, num consultório. Num curso, os alunos também, os cursos são por semestre, ele não consegue. E este aqui, eu falei de mutilações, era um carcinoma, aqui tem, né, o resultado da lesão. O que a gente fez? A filha queria que ela colocasse próteses. O pessoal da prótese buco dizia, não dá, o esôfago está ali, ela vai morrer asfixiada com a prótese. A filha falou, não vai não, pode fazer que não vai. E, assim, tinha muitas dificuldades, a mucosa não tinha elasticidade, foi um trabalho também muito interessante, desafiador. E, quando nós fizemos a prótese de cima, ela falou, e a de baixo? Não, como de baixo? Não tinha mais rebordo, não tinha mais língua, não tinha mais nada. Onde é que nós vamos segurar essa prótese? Ela falou, eu não sei, mas manhã não vai ficar sem a prótese de baixo. E aí, então, nós pensamos em prender uma prótese na outra, está vendo? Tem um colega que foi atrás dos carros alemães, que tem uma mola twin beam, que simula o mesmo movimento
da articulação temporomandibular, e nós íamos, então, trocando as molas da prótese dela, baseado na mecânica, e ela, feliz da vida, começou até a falar. Aqui tem ela com as próteses, sem a prótese, aqui com, então, ela ficou feliz, não é? Aparece dente em cima e embaixo. Ela ia para a faculdade, a filha ligava para a faculdade, manhinha, está aí. Daí falava, tá sim, a mãe já tinha segurança para sair de casa, eu não sei colocar, mas ela gravou um agradecimento, ela desejou Feliz Natal para todos, sem língua. Então, assim, fantástico, né? Incrível. E, assim, a gente não pode esquecer dos idosos cuidadores, né? E, no Japão, a odontologia tem muitos orientais, diz que essa questão... Me corrijam se eu estiver errada, mas eu li numa revista, que pagar os impostos, pagar aluguel, pagar água, pagar luz, acaba sendo um dinheiro que acaba ficando difícil. Então, eles dão um jeito de fazer pequenos delitos para ficar preso. E aí, lá, quando está preso, não tem muito preso lá, segundo a publicação, então, lá eles têm onde comer, eles têm onde dormir, eles não têm que cuidar de nada. A hora que sai, de novo, vai numa loja, pega alguma outra coisa sem pagar, e a opção que eles acharam mais fácil de viver era no cárcere, não é? E a gente vai vivendo, então, e vocês sabem, né, que o Japão é muito conhecido pela longevidade, pela tradição com seus idosos, mas os tempos mudam, né? Hoje em dia tem mais velho do que novo, e a mocidade não tem a paciência. Então, a gente fica pensando, a gente quer a vida eterna, não é? E aí, como é que a gente vai fazer se a gente não enxerga bem, se a gente não escuta bem, se a gente tem limitações, não é? E, assim, o que a gente está sempre precisando? De alguém. Nós já propusemos para as pessoas se podia alguém adotar um paciente, porque, por exemplo, uma prótese parcial removível, uma armação, que custa uns R$300, para o idoso, acaba sendo um custo. E, para a pessoa, a gente fala, olha, tem um paciente assim, assado, o neto vai casar, a pessoa vai sem dente, você não quer adotar? E a gente mostra o paciente antes, a gente mostra o paciente depois, então a gente vive em busca de padrinhos. A fono, também, de vez em quando temos, de vez em quando não temos, então a gente tenta dar de fono, faz exercícios com eles. A arteterapeuta para a sala de espera, e alguém para alimentar nosso site, nossas mídias, para contar que o envelhecer existe. E eu agradeço, então, aos senhores pela atenção, pela companhia agradável, e desejo um bom outubro para vocês todos. Muito obrigada. Muito obrigado pelas participações. A Maria Luísa Moreira Arantes Frigério, não é? Ela é coordenadora do programa Envelhecer Sorrindo. E também obrigado à coordenadora de cursos de odontologia e gerontologia do Hospital Sírio-Libanês, Monira Saman Kalaz. Muito obrigado por suas participações, trazendo este tema odontológico de fundamental importância para um bem-estar na longevidade. Muito obrigado por suas participações.